Mateus 6, 32. Vamos juntos, queridos. Você pode acompanhar do seu celular, da sua Bíblia. Olha o que diz. Eu vou ler do verso 31. Perdoe, eu falei 32, mas vou ler do 31 para ter um entendimento melhor. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. Queridos, essa passagem, ela faz parte do Sermão do Monte. Eu quero já que você comece a entender isso. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, verso 29, tá? Então, capítulo 5 até o capítulo 7, verso 29 é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, querida, ele é uma síntese do viver cristão. Ali Jesus vai falar sobre o jejum, sobre como orar, como dar esmolas. Jesus vai falar do significado de ter o evangelho. Jesus vai falar de muitas coisas básicas do dia da vida cristã. Aquela coisa do viver diário. Não vou falar do costume, porque eu não gosto de usar essa palavra de costume. Costume dá uma ideia de rotina. Mas aquela ideia do viver diário. Que cada dia nós temos uma vida no Senhor. Cada dia nós temos uma nova experiência com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala da ideia de novidade de vida. Que aquele que tem Cristo tem uma novidade de vida. Foi chamado para uma novidade de vida. E aí Jesus está ensinando os discípulos, dizendo assim, olha, sobre a preocupação, sobre a ansiedade. Nesses dias, queridos, a ansiedade está tomando conta das nações. Irmãos, eu tenho recebido muitos vídeos verídicos, tá? Pessoas se matando. Eu tenho alguns amigos na Espanha, Portugal, e tantos lugares aí, Estados Unidos. E alguns amigos meus têm me mandado alguns vídeos assim, muito triste, irmão, muito triste. As pessoas entrando em pânico, em desespero. Eu vi alguns vídeos de pessoas se matando. Tem um amigo meu até que está em Nova York, mandou para mim, falou: Jorge, olha o que está acontecendo em Nova York, Jorge. Uma pessoa pulou do prédio. O prédio era muito alto, muito alto. E aquilo me entristeceu tanto no meu coração. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sem saber o futuro. E eu quero começar a refletir nesse texto, mas a partir de outros textos. Irmãos, nós temos que ter a consciência daquilo que o apóstolo Pedro fala na sua epístola, em uma das suas epístolas, que ele diz assim: vós foste comprados com sangue. Jesus, querido, Jesus nos comprou. Eu já contei essa história para vocês. Era como se tivesse um mercado e nós, como escravos, estivéssemos naquele mercado para ser vendido. Que isso aí é um fato histórico, verdadeiro, que acontecia nas nações. As pessoas compravam escravos no mercado. E ele olhava o dente, ele olhava o corpo, olhava a capacidade daquele escravo suportar o trabalho, e ali ele comprava. E aí eu estou trazendo essa mensagem, uma reflexão. Jesus chegou diante do mundo, diante de Satanás, e nos comprou. Ele disse para o inimigo assim: olha, eu quero essa pessoa, eu vou comprar com sangue. E nos resgatou. Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos comprou. Fomos comprados pelo Senhor. Jesus pagou um alto preço, como diz aquela canção do Logos, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Jesus pagou um alto preço por nós. Mas foi um alto preço porque não foi o dinheiro.
Isso não tem preço o que ele fez, ele pagou com a sua própria vida por nós. Jesus se entregou, Jesus morreu por nós. Ele pagou esse preço, ele pagou um alto preço por nós. Então, quando ele nos compra, ele nos transforma em propriedade dele. O próprio Pedro vai dizer, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as suas virtudes. Então, eu passei a ser propriedade dele. Eu passei a pertencer a ele. Não pertenço nem a mim mesmo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. E também não pertenço ao inimigo mais. Eu pertenço exclusivamente ao Senhor. Eu pertenço plenamente ao Senhor agora. Ele me comprou, ele me resgatou, ele me tirou das trevas e trouxe para a luz. Pedro entendeu muito bem isso. Pedro explicou bem isso para a gente. Agora eu quero voltar para Mateus. Já que eu fui comprado pelo Senhor, o que eu faço agora? Qual é a minha maneira de viver agora? É isso que Jesus está tentando nos explicar. Tentando que eu falo, porque a gente tem que ter discernimento, a gente tem que procurar entender, interpretar de maneira, digamos assim, a interpretação tem que ser orientada pelo Espírito Santo. Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: já que nós fomos comprados, como é que vamos viver? Qual é o nosso foco agora? Sabe qual é o nosso foco? Nosso foco é agradar agora o dono das nossas vidas. O meu foco e o teu, agora que eu fui comprado, é agradar aquele que me comprou. É viver para o louvor daquele que me comprou. Eu agora sou servo e ele é o Senhor, Senhor da minha vida, Senhor do meu futuro. E apagou o meu passado. Ele apagou o meu passado. Meu passado que eu falo, os meus pecados, ele lançou no mais profundo do abismo. E aí eu vou caminhar com ele numa novidade de vida, eu vou caminhar com ele numa nova esperança, a esperança da glória. Então agora como é que eu vou viver? Eu vou viver para o louvor dele. Eu vou viver para agradar o Senhor da minha vida. E aí Jesus está querendo nos ensinar, querido, é o seguinte, que meu foco agora é viver o reino. É viver no reino e viver o reino. Eu tenho duas coisas. Eu vou agora viver no reino e vou viver para o reino. E aí Jesus está querendo dizer isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque aquele que foi comprado, aquele que foi alcançado pelo Senhor, ele tem que ter agora que ele pertence ao reino e tem que viver esse reino. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que andar, querido, digamos assim, de modo digno do evangelho que fomos chamados. Aqueles que pertencem ao reino, vivem o reino. Aqueles que pertencem ao reino, eles vivem o reino. Fui achado pelo Senhor, fui resgatado pelo Senhor e fui inserido no reino do Filho de Deus. E agora eu vou viver nesse reino e agora eu vou viver para a glória dele, nesse reino de Deus. É isso que eu tenho que ter essa noção. Por isso que Jesus diz, buscai agora em primeiro lugar o meu reino. Você faz parte desse reino. Você agora vai buscar os meus interesses. Você agora vai viver para a minha glória. Você agora vai viver no meu propósito. Você vai viver agora para caminhar comigo. Agora você não caminha sozinho, você agora caminha comigo. E você caminha nas minhas pegadas. Você caminhava antes, eu me lembro quando Deus chamou Abraão. O pai Abraão, aquele que é amigo de Deus, aquele que é o pai da fé, pai dos que creem. Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, anda na minha presença. Deus está chamando Abraão. Abraão, antes você andava com Ló.
Antes você andava com o seu pai, antes você andava, agora você anda comigo. Para onde eu for, tu irás. O que eu mandar, você fará. Porque agora Abraão vive os projetos de Deus. Querido, nós agora, nós irmãos, nós que fomos comprados pelo Senhor, vivemos os planos de Deus. Nós vivemos agora o reino de Deus. Nós agora vivemos o projeto de Deus, agora vivemos a palavra do Mestre. Agora, você vai entender agora, na profundidade, o que Paulo diz, não sou eu quem vive. Eu vejo que a gente olha esse texto com muita profundidade, mas profundidade filosófica ou poética. As pessoas às vezes usam a Bíblia para uma profundidade poética e filosófica. Não, não, não. A Bíblia é para ser usada com profundidade espiritual, com profundidade de vida, com profundidade de entendimento da palavra, com profundidade de interesse de servir ao Mestre. Não, quando eu olho para a palavra, eu não olho de maneira filosófica e de maneira poética. Mesmo que ela tenha um conteúdo poético, que você vai Provérbios, Salmo, Lamentações, tem muito conteúdo poético, porém, ela é para ser olhada de maneira espiritual. E é para ser olhada como o Tiago fala, não sejais ouvintes, mas sim praticantes. Ou seja, a palavra de Deus, o Sermão do Monte, que eu comecei dizendo para você, é nossa regra de vida, na simplicidade, na coisa simplória do dia a dia, como orar, como viver. E Jesus está dizendo assim, ó, buscai o reino de Deus. Por que eu tenho que buscar o reino de Deus? Porque agora eu pertenço ao reino. Eu tenho que buscar o reino porque agora eu pertenço ao reino. Quando eu fui achado pelo Senhor, eu fui implantado nesse reino. Quando eu fui encontrado pelo Senhor, quando eu fui achado pelo Senhor, quando eu fui restaurado pelo Senhor, Deus me inseriu nesse reino. Agora eu pertenço ao reino do Filho do seu amor. Agora eu pertenço, agora eu sou propriedade exclusiva do Senhor e para Ele eu tenho que viver. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus está dizendo, a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Qual é meu foco? Meu foco é o Senhor. Qual é meu foco? É o Mestre. Qual é o meu foco na vida? Qual é a minha direção? Olhai para o autor e consumador da vossa fé. Olhai firmemente, olhai e vivei. Como diz o profeta, né? Para nós olharmos para o Senhor, buscarmos o Senhor enquanto é tempo. E buscarei e viverei. Se eu buscar o Senhor, encontrarei vida, encontrarei o reino de Deus. Me lembro quando aquele ladrão da cruz pediu a Jesus assim, quando entrares no teu reino, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Quando entrares no teu reino de mim. E Jesus falou para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso, no reino. O reino, querido, é lugar dos discípulos. O reino é lugar dos súditos. O reino é lugar dos remidos. O reino é lugar dos salvos. O reino é lugar dos que confiam no Senhor. O reino é lugar dos que provaram da palavra. O reino é lugar dos que provaram da experiência com o Senhor. Por isso que a palavra diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós pertencemos ao reino. E eu tenho que buscar o interesse do reino. Os meus interesses. Eu tenho meus interesses, você também tem. Mas em primeiro lugar, não está meus interesses. Querido, eu tenho muitos interesses, tenho muitos. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem, por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, e pode e faz. Nós fazemos muitos planos, irmãos. Com certeza você já está fazendo planos para amanhã, o que vai fazer, o que vai comer, né? O que vai fazer, o que vai comer. Você tem muitos planos. Você tem muitos planos para quando terminar a quarentena. Mas, querido, aqueles que pertencem ao reino pode fazer muitos planos e deve, nós fazemos planos. Sabe por que nós fazemos planos? Porque estamos vivendo. Planos é de quem vive. Planos é de quem respira. Projeto é de quem respira. Nós fazemos planos, mas olha o que o texto diz.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, do nosso dono, que diz, olha, isso sim, isso não, faça aí, faça aquilo, desculpa, faça aquilo outro. É dessa forma, segue esse caminho. Abraão, anda na minha presença. Lembrando da palavra que eu falei sobre Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, somos membros súditos do reino do Altíssimo. Não pertencemos mais a nós mesmos, somos do reino. Somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. E a Ele demos glória. E a Ele demos louvor. E a Ele demos honra. E a Ele demos prioridade na nossa vida. O que eu tenho que fazer? É o Senhor que sabe. Qual é o projeto que eu tenho? É o projeto que o Senhor tem para mim. Qual é o projeto que você tem na tua vida? É o projeto que Deus tem para você. O teu projeto agora, querido, vou falar para você assim bem claro, qual é o teu projeto? O teu projeto é cumprir o projeto que Deus tem para você. O projeto teu é cumprir o projeto do Mestre. É Ele que tem agora o projeto para você. Amado, eu vejo por mim. Quantos sonhos eu tive? Quantos projetos eu tive? No passado, antes de me converter, tantos projetos, tantas coisas, tantas metas. Quando eu me converti, Deus mudou tudo. Me tornei um pastor com 22 anos, querido, 21 anos, para você ver como é que foi minha vida. Eu vim do mundo, vocês conhecem um pouquinho da minha história. Eu vim do mundo, me converti, com 1 ano e meio eu estava no seminário. 1 ano e meio para 2 anos eu estava no seminário. Fui para o seminário aí com 22 anos eu estava no seminário. Enquanto muita gente com 22 anos, querido, está pensando, projetando. Eu relutei. Eu pensei de ir mais tarde, o seminário, Deus me chamou, até que um dia o pastor Paulo me chamou e falou, e o seminário, quando é que você vai? Eu falei, pô, pastor, eu tô querendo deixar isso para depois. Eu já tinha batido um papo com ele, dessa minha vocação, ele falou assim, aí um dia me chamou no gabinete, ele falou assim, Jorge, e o seminário, o projeto do seminário? Eu falei, pastor, eu vou deixar isso para depois, vou dar um tempinho, estou estudando, projetando minha vida. Depois daquela pergunta dele, meu coração nunca mais, querido, se aquietou. Depois dessa pergunta dele, meu coração nunca mais se aquietou. Quando eu cheguei um dia, um belo dia, eu procurei e falei, pastor, me dá a carta aí que eu vou para o seminário. Ele deve ter olhado para mim, mas você não disse que ia dar um tempo, que ia deixar isso para mais tarde, porque você estava novo, ia deixar um tempo. Isso é que eu disse, mas não foi o que Deus disse. Entende o que é, irmãos? Isso foi o que eu disse, mas não foi o que Deus disse. Você vai na época de Ageu, quem gosta muito de Ageu é a Dona Sheila. Depois do estudo bíblico, Dona Sheila gosta muito de Ageu, minha nota. Ageu, o povo dizia assim, não é tempo de reconstruir, o povo dizia, não é tempo de reconstruir o templo. Não é tempo de reconstruir o templo. E Deus falou assim, não é tempo de reconstruir o meu templo, a minha casa, mas é tempo de vocês reconstruir a vida de vocês, a casa de vocês, toda aplainadas. Aplainada é bonita, arrumada e muitas coisas mais. Quer dizer, o povo dizia que não era tempo. O povo, deixa eu mudar um pouquinho aqui, essas cadeiras cansam um pouco. Irmãos. O povo dizia que não era tempo. E Deus dizia, mas peraí, não é tempo por quê? É tempo sim. Quer dizer, Deus está dizendo que era. Às vezes, querido, na sua vida, vou colocar agora para a sua vida. Às vezes você está dizendo uma coisa para você e para a sua vida e Deus está dizendo outra. Às vezes você está projetando uma coisa na sua vida e Deus está projetando outra. Eu digo uma coisa para você, é melhor estar dentro do projeto de Deus, porque é caminho para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Eu sei, querido, que não quando a Bíblia diz que, como lá Romanos fala, né, que o culto, né, o Deus vivo, né, mas quando ele fala para nós buscar uma perfeita e boa, agradável vontade de Deus para a nossa vida, entenda bem, querido,
que nós temos que buscar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida, mas não quer dizer que isso às vezes nos agrada, não, tem que agradar a Ele. Eu aprendi isso muito com os pastores que eu tive. Jorge, ele falava para mim assim, quando você busca a vontade de Deus, não quer dizer que isso te agrada, mas agrada a Ele. Pode não te agradar hoje, mas é o melhor para você, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz isso. O profeta diz isso para a nação de Israel. Olha, é melhor vocês obedecer do que sacrificar, porque desobediência é igual a idolatria, querido. Então, a tua vida hoje, a tua vida significa, querido, a tua vida hoje que pertence ao dono, ao Senhor da sua vida. E os seus propósitos têm que prevalecer na sua vida. Os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida porque é vontade dele. Os seus propósitos têm que estar se encaixando no propósito dele. Os seus projetos têm que estar encaixados, aperfeiçoados no projeto dele. A Bíblia diz que tudo que você pediu ao Pai, ele te dará. Mas como? Ele te dará conforme a vontade dele, se estiver dentro do projeto dele. Se não tiver, ele não vai te dar. Então, querido, buscai em primeiro lugar o quê? O seu reino. Porque Deus se agrada dos discípulos que buscam o interesse do reino. Irmãos, uma coisa que eu tenho pensado, irmãos, porque tantas vezes nós nadamos e morremos na praia. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que Tiago diz, buscai e não recebeis porque pediste mal, porque pediste para o seu bel prazer. Porque pediste para o seu bel prazer. Porque, irmãos, nós do reino não buscamos só o nosso egoísmo, nosso prazer, não. Aqueles que pertencem ao reino buscam o interesse do reino e buscam o interesse também comunitário das pessoas, de pensar no próximo. Quem é do reino, pensa nas pessoas. Quem é do reino, pensa nas coisas do reino. Então, querido, eu quero te dizer nessa noite, nessa live nossa, qual é o foco da tua vida? O foco da tua vida é buscar o interesse do dono da sua vida. Qual é o teu foco na sua vida? Não estou dizendo que você não tem que estudar e trabalhar, não. Pelo amor de Deus, tá? Não faça isso, não. Estude muito, trabalhe muito, porque só conquista alguma coisa quem estuda, quem trabalha, quem depende de Deus, quem coloca a sua vida no altar de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que o teu interesse, desde o dia que você foi comprado, é o interesse de Deus. O teu foco, o teu propósito é o propósito de Deus para a tua vida. Esse que é o mais importante para a tua vida a partir de agora. Seguir ao Senhor, seguir a palavra, buscai o reino em primeiro lugar. Mas aí Jesus é tão bom, querido, que ele continua o texto dizendo, olha, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido, Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa se vestir. Deus sabe que você precisa pagar suas contas. Mas quando Ele te convida a segui-lo, quando Ele te convida a fazer parte do reino, quando Ele te convida a servi-lo, Ele também te convida a ser dependente dEle. Eu me lembro que Samuel disse assim, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Irmão, pensa numa coisa. Quantas crises nós passamos no mundo? Quantas crises nós passamos? Quantas lutas nós passamos? Quantos desempregos nós passamos? Quantas crises mundiais nós passamos? Milhares. Com a minha idade eu já passei um monte. Os mais novos talvez nem muito. Mas talvez muitos aqui já passaram por tantas crises. Eu já fiquei várias vezes desempregado. Mas uma coisa eu digo para vocês, querido, eu nunca mendiguei o pão. Eu nunca... Davi diz, sou velho, fui novo, agora sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão. Querido, quando eu me proponho, vou dizer uma coisa para você, querido, guarda isso. Talvez seja o cerne do sermão. Quando eu me proponho servir ao Senhor com integridade de coração,
Deus me sustentará em todas as minhas necessidades. Vou repetir isso para você guardar. Quando eu me proponho servir ao Senhor de todo o coração, quando eu me proponho honrar o reino de Deus, quando eu me proponho honrar o dono da minha vida, Ele me sustentará em todas as coisas. Ele me sustentará na comida, Ele me sustentará no emprego, Ele me sustentará na minha necessidade, Ele me sustentará em tudo, querido. Por isso que Ele diz para os seus discípulos, para os que conhecem a sua palavra, busque o meu reino, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas serão acrescentadas por quem? Pelo dono da minha vida, querido. A casa que eu tenho foi Ele que me deu. Essa casa que você está vendo aqui, né? O que foi? Tá botando aí? Sabe que eu tocando minha mulher aqui agora? Foi Ele que me deu. As vestes que eu uso, foi Ele que me deu. A roupa que eu uso, foi Ele que me deu. Tudo que eu tenho, foi Ele que Ele me deu. Foi Ele que me deu. Eu já contei para vocês as experiências que eu tive de Deus abrir portas de vestimenta, de trabalho, sabe? Vestimenta de trabalho, que eu vi nitidamente, foi Deus que fez isso. Mas por quê? Porque eu sabia que eu estava cuidando das coisas de Deus. É como se Deus me chamasse e falasse assim: Jorge, me honra, me segue, busca o meu reino, que não vai te faltar nada. É como se eu ouvisse a voz dele, querido. Quando eu fui para o seminário, eu larguei foi tudo, querido. Eu larguei projetos, eu larguei sonhos particulares, eu larguei intenções de concurso público. Não estou falando que você deve fazer isso, cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Talvez Deus tenha um chamado para te dar uma porta dessa. Uma vez uma pessoa me procurou, ela era funcionária da Light, e falou assim para mim: poxa, pastor, eu quero largar a Light. Eu falei: por quê? Você passou no concurso, na época da Light, hoje não é privado. Por que você quer largar? Ah, porque eu não estou mais feliz. Eu falei: querido, foi Deus que abriu essa porta para você, você passou no concurso público. Você está perto de se aposentar. Foi o nosso Deus que abriu essa porta para você. Então agradeça a Ele, peça a Ele para te abençoar lá e abençoar aquele ambiente. Talvez o projeto que Deus tem para a sua vida é para você salvar pessoas lá dentro. Talvez o projeto que Deus tem para a sua vida seja na tua empresa. Que Deus quer te usar para abençoar pessoas. Talvez você seja um empresário e o projeto de Deus para a tua vida seja um empresário e você gere emprego para pessoas e abençoe famílias. Talvez Deus queira te usar para isso, para você dar testemunho da grandeza dele. Talvez você seja um concursado, um militar, um concursado, qualquer coisa desse tipo. Deus te coloca ali para salgar aquele ambiente, dar testemunho dele e levar pessoas a Cristo. Talvez o propósito de Deus na sua vida seja esse. Não estou dizendo que você tem que ser pastor, tem que ser missionário, nada disso. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, querido. Quando você honra a Deus, quando você se propõe a buscar o reino de Deus, quando você se propõe a buscar uma vida na presença do Senhor, Deus cuidará de todas as tuas necessidades, querido. Amados, eu já tive muitos momentos aqui com a minha esposa, está aqui atrás, esse cabeção aqui. Eu digo uma coisa para você. Que já tem muitas vezes que eu e minha esposa, a gente pensava em alguma coisa, projetava alguma coisa e Deus realizava. Quantas e quantas vezes, querido, eu e minha esposa, a gente conversando, a gente projetava alguma coisa e daqui a pouco eu via as coisas sendo realizadas. Eu já contei para vocês na igreja, eu vou contar de novo, querido. Até tá o André aqui, um abraço ao André. Foi meu ovelha lá em Feira de Santana. Querido, eu saí daqui do Rio e fui para Feira de Santana. Depois de Feira de Santana, eu fui para Fortaleza. Minha esposa abandonou seu trabalho, eu contei isso para você. Eu abandonei também 2 empregos que eu tinha. Mas eu atendi o chamado de Deus. Irmãos, desde o dia que eu comecei a me lançar
Eu quero falar isso para você. Guarda isso, querido. Desde o dia que eu comecei a me lançar para Deus, desde o dia que eu e essa mulher aqui, nossa família, começamos a nos lançar nos braços de Deus, eu comecei a ver as coisas sendo realizadas na minha vida. Quando eu me deitei no colo dele, quando eu me lancei no colo dele, eu comecei a ver as coisas sendo realizadas na minha vida de maneira milagrosa. Por quê? Eu tenho aprendido uma coisa, quando eu busco o reino de Deus, essa palavra está ensinando, mas eu tenho aprendido, porque às vezes a palavra nos ensina e a gente não pratica. Eu tenho visto, queridos, que Deus tem sido fiel com aqueles que o honra, e Deus tem nos honrado. Eu quero dizer, nessa mensagem simples, porque eu queria trazer uma mensagem hoje bem assim simples para o irmão. Querido, busque o reino de Deus. Busque os interesses de Deus. Busque os sonhos de Deus. Busque os projetos de Deus. Os vossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, que a Bíblia fala isso, Isaías diz isso. Deus está falando por meio do profeta para o povo de Israel, olha, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então, os meus pensamentos têm que ser o pensamento do Senhor. É fácil servir ao Senhor? Não, querido, não é fácil. Até se fosse fácil, querido, não era bom. Coisa fácil não é boa. Coisa fácil não é boa. Eu nunca conheci nada fácil bom. Eu não me lembro. Se você conheceu alguma coisa, você me procure. Todas as coisas que eram boas são sempre de lutas. Sabe? Todas as coisas, preste atenção na sua vida isso. Todas as coisas boas são de lutas. Olha o que Jesus fala, o reino de Deus é alcançado por meio de esforço, é porque é coisa boa. Salvação. O reino de Deus é alcançado por meio do esforço. Me diz uma coisa boa, querido. Pode depois me procurar no meu privado. Qual é a coisa boa fácil? Não conheço. Você quer passar um concurso público? Ah, pastor, um concurso público, a estabilidade é boa, mas é fácil? Tem que estudar. Ah, você quer uma coisa da tua vida. Eu quero reformar uma casa. Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Nada é fácil. Eu nunca conheci coisa boa fácil. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, querido. Busca o reino de Deus. Eu me lembro do Salmo 36 e 37 que diz assim: agrade do Senhor que Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é uma mensagem para os discípulos. Para aqueles que vivem o projeto do reino. Para aqueles que vivem o projeto do Senhor. Esses podem ouvir uma palavra dessa. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você. Quem vive para o Senhor não tem egoísmo no seu coração. Quando ele entra na presença do Senhor para pedir alguma coisa, ele não está ali de vaidade com aquilo, não. Não. Quero isso, quero aquilo, não, não. Uma pessoa do reino, quando ele vai orar, lembra de Daniel? Daniel, quando orava 3 vezes por dia, vê o conteúdo que fala lá. Ele entrava na presença de Deus para dar graças. Não era para ficar pedindo, não, querido. Ele ia lá para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor, para clamar o Senhor 3 vezes por dia. Vou repetir para você, o coração de alguém do reino não é egoísta. Aquele que é do reino, ele pensa no próximo. Então por isso que Deus dá a liberdade de colocar na sua palavra a seguinte mensagem: agrade do Senhor que Ele satisfará o desejo do teu coração. Busque o meu reino, buscar em primeiro lugar o meu reino, que eu acrescentarei todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe por que ele tem liberdade para falar isso? Porque ele está falando para discípulo. Ele está falando para gente que tem temor da palavra. Ele está falando para gente, querido, que tem amor ao Senhor. E que tem amor ao Senhor, sincero, tem amor ao próximo. Querido, você pode observar os do reino. As pessoas do reino, vou repetir isso para você, as pessoas do reino estão pensando em abençoar quem está precisando. Agora você vai ver quem é justo e quem não é, como diz o Salmo 1, que Deus venha distinguir quem é o justo e quem é o ímpio. Agora nós vamos ver quem é o justo.
Agora nós vamos ver quem são as pessoas que estão preocupadas, sabe o quê, querido? Em dividir um pouco o que tem com o seu vizinho, com o próximo. Agora a gente vai ver. Agora a gente vai ver quem é do reino. Porque quem é do reino, filho, eu volto a repetir para vocês. Quem é do reino, partilha. Quem é do reino se preocupa com as pessoas. Quem é do reino não tem interesse egoísta, próprio, individualista, não. Quem é do reino, irmãos, está preocupado agora, sabe em quê? Irmãos, não é para me gabar não, porque eu não tenho essa vaidade não, vocês me conhecem. Irmãos, muitas vezes eu estou na minha casa aqui preocupado quem é que está passando necessidade. Pergunta a minha mulher. De vez em quando eu paro ali e pergunto como é que você está. Está faltando alguma coisa na tua casa? Tem umas 3 pessoas de ontem para hoje. De ontem para hoje eu perguntei umas 3 pessoas. De ontem para hoje eu perguntei, parei o carro para uma pessoa, falei, está faltando alguma coisa na tua casa? Não, pastor, está tudo bem. Está tudo legal na minha casa. Sabe, irmãos, porque não é me gabar não. É porque quem é do reino, irmãos, se preocupa com as pessoas. Quem é do reino, irmãos, não fica fazendo uma oração individualista de só me abençoe, só me dá, só me quero. Esses não terão nada da parte do Senhor, porque não é do reino, não busca o reino. O que busca o reino, irmão, quando vai orar, fala, Deus abençoa essa nação, sara esse povo. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa fulano, abençoa Beltrano. Que no final ele até esquece de orar por ele, porque ele tá imbuído, ele está focado em ser instrumento abençoador de vidas, porque ele é do reino e ele sabe que mesmo que ele não tenha pedido, Deus vai dar. Irmão, antes de a palavra vir à minha boca, Deus já sabe a necessidade, irmão. Antes que a palavra venha à minha boca, não caia um fio de cabelo da minha cabeça, irmãos. Que Deus não permita, irmãos. Não é por muito falar que eu serei ouvido, não. É pela misericórdia que eu serei ouvido, serei atendido. Você é do reino. Você é do reino. Você é do reino. Então aprenda uma coisa, querido. Busque então esse reino. Você tem necessidade? Você vai dizer para mim, pastor, eu tenho muitas. E eu vou dizer para você, meu filho, nessa noite, todas as suas necessidades serão atendidas. Todas elas. Emprego, comida, todas as suas necessidades serão atendidas. Se você for do reino e viver por reino. Viva por reino, irmão. Viva por reino. Não estou falando de frequentar a igreja, não. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não vive o reino. Muita gente, caramba. Isso bate uma tristeza no meu coração muito grande. Que pessoas frequentam o templo, mas não vivem o reino. Não vivem o reino. Muitas pessoas frequentam o templo. Nosso templo está lá fechado. Deus está até preocupado. Até com a Evandro deve estar até cheio de mato lá, tomando lá a igreja. O pessoal pensar, até o MST pode invadir. Movimento do Sem Templo. No MST, deve ser o movimento do Sem Templo. Mas muita gente frequenta o templo, mas não pertence ao reino. Eu tenho que ser um cidadão do reino. Eu tenho que ser um cidadão do reino. Eu tenho que ser um homem que tenha meu nome no livro da vida. Eu tenho que ser um homem que visita o altar de Deus. Eu tenho que ser um homem que tem intimidade com Deus. Eu tenho que ser uma mulher que tenha princípio de Deus, princípio da palavra. Isso sim, querido. Frequentar a igreja? Irmão, já vi tanto bêbado frequentar o templo que eu já perdi as contas. Frequentar a igreja não, frequentar o templo. Vamos consertar isso. Eu já recebi tantos bêbados nas igrejas, irmão, tantos bêbados nas igrejas, frequentando o templo, frequentando. Mas estão no reino? Não estão no reino. Eu tenho que estar no reino. Eu tenho que estar no reino de Deus. Eu tenho que fazer parte do reino de Deus. Irmãos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Bote Deus como o único propósito da tua vida. Que Deus vai... É a palavra dele que diz, não é minha não, tá? Não é minha não. Eu não gosto dessas palavras também, algumas palavras montadas, preparadas. Eu não sou disso não. Quem me conhece sabe. Eu não gosto dessas montagens. Às vezes o pessoal me chama para pregar e fala assim, olha, eu quero te dar o tema. Eu falo assim, vem cá, você quer me dar o tema? Mas que tema? Uns temas. Não, porque Deus... Eu já até nem sou convidado para essas igrejas, vou ser bem sincero. Já teve lugar que o cara veio montar um sermão para mim porque ele tinha a intenção de fazer uma programação. Eu falei, Deus não tá nisso não. Então não me chama não, filho. Eu vou falar o que Deus mandar.
Se você for um tema de aniversário, aquele tema de propósito, tudo bem. Mas aquela coisa montada, que Deus está falando daquilo, não está, aquilo me faz mal. Eu não quero abrir minha boca para dizer que Deus... Isso aqui é palavra, não é minha não. Deus está dizendo, querido, para você buscar o reino de Deus, que Ele vai te dar todas as suas necessidades. Todas. Mas você tem que pertencer ao reino. Você tem que ser do reino. Você tem que ter interesse do reino. Interesse do reino, irmãos, também é o próximo. Aí você tem que dizer. E nesse contexto, Jesus fala assim, e nesse contexto, eu botei de trás para frente. Eu não li toda a passagem do verso 25 até o 34 para a gente poupar o tempo. Porque a live assim não pode ser tão extensa. Porque muita gente fica sintonizada, daqui a pouco entra, sai, porque tem que fazer alguma coisa. Querido, nesse contexto, Jesus está falando da preocupação. Jesus está falando do temor, da ansiedade. Irmãos, nós vivemos ansiosos. Nós vivemos preocupados. Nós vivemos atemorizados. Mas Jesus nos ensina a viver cada dia o seu mal. Discípulos do Senhor Jesus. Eu quero concluir, fazer uma amarrada agora no sermão. Discípulos do Senhor Jesus. Pessoas que pertencem ao reino. Quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite. Busque o reino de Deus. Descanse na segurança que o Senhor irá satisfazer todas as suas necessidades. E jogue para fora do seu dia a dia toda ansiedade, todo temor, toda preocupação. Eu quero até dizer uma coisa para você. Eu sei que vai ter dia que você vai estar um pouco mais ansioso, um dia mais, um dia menos, um dia você vai estar triste, um dia você vai estar alegre. O que Jesus nos ensina é que isso não tome a nossa vida na plenitude. Irmão, vamos ser sinceros, jogar limpo. Pregação tem que jogar limpo. Aqui não tem conversa. Aqui é explicação na prática. Não é coisa de fascinação, ilusão, não. Tem dia que eu tô triste, irmão. Tem dia que eu tô triste. Tem dia que eu tô alegre. Tem dia que eu tô preocupado. Tem dia que eu tô nervoso. Graças a Deus que você não fica nervoso. Eu fico. Tem dia que eu tô nervoso. Ainda mais pastor, irmão. Pastor, a gente tem problema nosso, da família, das pessoas, dos vizinhos, dos amigos, da família. Você tem preocupação como eu. Mas eu não posso deixar, então vamos jogar limpo. A gente tem, vou repetir, a gente tem tristeza, preocupação, temor, angústia, a gente tem alegria, a gente tem dia que não tá legal. Tem dia que você amanhece, querido. Quantas ovelhas já me falaram isso? Pastor, eu tô meio triste, mas não tem nenhum motivo. Aquela tristeza sem fundamento, aquela tristeza sem princípio alicerçado. A gente às vezes tá assim. A gente acorda meio jururu, parece que o coquete não caiu bem. Nós não passamos por isso? Você não passa por isso? Isso é pregação real, querido. Aqui não é ilusão, não. Não vou chegar no púlpito lá na igreja e ficar contando historinha para você. O mundo é isso. A gente tem isso. Mas o que Jesus está querendo dizer é que você não pode deixar isso vencer e tomar a tua vida e a tua sensibilidade, teu pensamento e teu sentimento. Vai ter dia que você vai estar preocupado, mas você vai ter que vencer aquilo. Vai ter dia que você vai estar nervoso, mas você vai ter que vencer isso. Vai ter dia que você vai estar mais angustiado, sim, mas se essa angústia se perpetuar, ela vai tomar a tua vida. É isso que Jesus está ensinando. Teve dia que Jesus chorou, querido. Jesus chorou. Teve dia que Jesus disse, olha como eu gostaria de abraçar, olhando para Jerusalém, como eu gostaria de abraçar vocês como uma galinha abraça seus pintinhos. Jesus se entristeceu. Jesus ficou irado quando ele foi para o templo, viu lá todo mundo vendendo, ele ficou irado. Jesus expressou sentimentos humanos, mas o que eu estou te ensinando nessa noite, o que a Bíblia ensina, é que a gente não deve deixar isso nos tomar. Que a gente não deve deixar isso reinar em nós, nem a angústia, nem o temor, nem o medo. Por quê? E querido, por mais que você fique atemorizado, isso não vai fazer você avançar. Não vai. É isso que Jesus está querendo dizer. Isso não vai acrescentar um côvado da sua vida. Não vai. Não vai acrescentar um côvado da sua vida. Você vai ficar ansioso, mas não vai resolver. Você vai ficar ansioso, mas não vai resolver.
Você vai ficar atemorizado, mas não vai resolver. Porque você tem que deixar cada dia o seu mal. Irmãos, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho muita coisa para fazer amanhã. Vou dizer uma para você, eu tenho muita coisa para fazer amanhã com a minha esposa, para mim, eu tenho que deixar no lugar, depois eu saio para resolver meus problemas. Eu tenho muita coisa para fazer amanhã. Mas eu não já vou ficar preocupado que amanhã, nem fiz minha agenda de amanhã. Só faço minha agenda de manhã, a agenda de amanhã eu faço de manhã bem cedo. Porque eu quero pensar no dia de amanhã só amanhã. Eu quero viver o hoje. Eu não quero ficar atemorizado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, meu filho, eu não sei. Você sabe o teu dia de amanhã? Você sabe? Pensa comigo, você que está aí na live, acompanhando, sintonizado, bem atento. Você sabe o teu dia de amanhã? Você sabe de alguma coisa de amanhã? Você tem, igual a pregação de quarta-feira, você tem o domínio do teu amanhã? Você tem o domínio de amanhã, dia 6? Você tem o domínio da tua vida amanhã? Você tem. Agora eu te pergunto, por que você vai estar preocupado com amanhã que você não tem domínio? Você não tem domínio. Eu tenho que esperar o dia de amanhã chegar. Eu tenho que esperar o dia de amanhã chegar para poder fazer alguma coisa, porque eu não sei nem se eu chego lá. Eu não tenho domínio sobre isso. Às vezes nós queremos ter domínio em algo que a gente não tem, filhos. Meus filhos, às vezes você quer ter domínio, você quer agarrar uma coisa, tipo aqui, eu vou fechar essa vida. Às vezes você quer ficar agarrado com uma coisa que você não tem domínio, você não controla. Você não controla a segunda, que é o dia de amanhã, você não controla isso. Amanhã pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. Eu não sei o que Ele tem para mim amanhã. Eu não sei, querido. Eu não sei a curva da vida. Eu vou usar isso de maneira filosófica. O dia de amanhã é como se... O dia de hoje é como se fosse uma reta. É uma filosofia que eu criei agora. O dia de hoje é como uma reta. Eu estou vendo. Mas o dia de amanhã é a curva. Eu não vejo. É um pouco filosófico. O amanhã é a curva. E quando eu virar essa curva, eu vou encontrar a reta. O dia de hoje é como uma reta. Eu estou vivendo essa reta, eu estou andando nessa reta. Mas eu não cheguei na curva. A curva é a segunda. Eu só vou encarar a segunda na segunda. Porque, querido, eu tenho que viver hoje o domingo. Não adianta eu ficar atemorizado do amanhã se eu não tenho domínio do amanhã. O que eu devo fazer então, pastor? Querido, eu quero pegar outro texto que diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quero encerrar. Pastor, então o que eu faço com essa ansiedade? Eu quero buscar o reino de Deus. Eu quero buscar o reino de Deus. Eu quero viver essa justiça. Eu quero confiar que Ele vai prover todas as coisas. O que eu faço? Se essa ansiedade me destrói, esse medo me destrói, essa angústia me destrói, querido, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que eu quero terminar para você. A gente tem que aprender a lançar sobre Ele. A gente tem que aprender a entregar para Ele, entregá-lo. A ansiedade que nos destrói, nos corrói, nos deixa deprimido, nos deixa amordaçado, nos deixa amarrado, nos deixa atemorizado, nos deixa preocupado. Eu tenho que fazer o que com isso? Lançar sobre Ele. Lançar sobre Ele. Descansar nele. Me debruçar nele. Descansar nele. O Salmo 4 diz assim, querido, o Salmo 4 diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Poxa, que bacana. É um tom poético, filosófico, porém espiritual. Porque o Salmo é um livro poético. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Me sustenta em quê, querido? Me sustenta o amanhã. Me sustento hoje. Me sustento hoje, vai me sustentar o amanhã, querido. Meus queridos. Meus queridos, meus queridos. A gente precisa
saber lançar aquilo que nos incomoda. Às vezes a gente se agarra em coisa que nos incomoda e Jesus nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado. Irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não quer dizer que nós não tivemos luta, não. Quando Samuel fala isso, teve muitas lutas na história de Israel. Mas ele está querendo dizer, eu quero encerrar esse sermão dizendo isso para você. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quer dizer o seguinte, passei por muitas lutas, passei por muitas guerras, passei por muitas tribulações, passei por muitos sofrimentos, passei por muitos choros, chorei muito, que às vezes até não tenho hoje lágrimas. Chorei muito, talvez hoje eu não tenha tantas lágrimas, porque já secaram da cisterna da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu estou em pé, eu estou vivo, eu estou na batalha, eu continuo na corrida, eu continuo combatendo o combate. Isso quer dizer que até aqui me ajudou o Senhor. É isso que a Bíblia quer dizer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tive lutas. Você teve luta, não teve? Você teve batalha. Perdi batalhas, irmãos, eu perdi batalhas. Não perdi guerras, mas eu perdi batalhas. Às vezes o pessoal fala assim, não, você é mais do que vencedor. O que é o mais que vencedor, querido? O mais que vencedor não é aquele que só vence, não. Mais que vencedor não é aquele que só vence, não. Mais que vencedor, querido, é aquele que sabe aproveitar até quando ele perde. É isso que é. É isso que é verdade. Eu quero dizer isso para você, querido, nessa noite. O que é isso? Quero encerrar. Agora eu vou encerrar isso com você. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu chorei, perdi batalhas, me entristeci, me levantei, caí, não estou falando de pecado, caí, me levantei, tirei a poeira, segui a vida, levantei a cabeça, fui para a batalha, voltei para a guerra. Isso quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que às vezes a gente fala assim, até aqui nos ajudou o Senhor, pensa assim, Deus me livrou de todas as tribulações. Não, Ele não me livrou das tribulações, Ele me fortaleceu nas tribulações. Essa que é a diferença. Vou repetir isso para você. Eu gosto de repetir muito para que você guarde, para que você não interprete errado. Porque às vezes tem gente interpretando a Bíblia errado. Quando Ele me livrou, não quer dizer que Ele me livrou da tribulação. Ele me livrou da queda. Ele me livrou de afundar. É isso que é o mais importante. O mais importante, querido, não é você pedir a Deus para Ele te livrar da tribulação. O mais importante, eu tenho pedido muito a Deus, para Deus sarar essa nação, mas eu tenho pedido muito a Ele para que Ele me fortaleça e fortaleça a igreja. Não a minha igreja só, a igreja do Senhor. Como eu falei da questão do egoísmo, não oro só pela minha igreja, oro pela igreja. Pela minha igreja e pela igreja. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. De todo o meu coração. O vencedor não é aquele que só vence. O vencedor é aquele que até na derrota ele não é destruído. O vencedor é aquele que quando cai, ele se levanta. O vencedor é aquele que quando tem uma guerra, ele perde a batalha, mas ele não se dá por vencido na guerra. Não se dê por vencido numa guerra. A guerra só termina no final, no apito final. Agora, no meio de uma guerra, há várias batalhas. Não vou repetir, eu estou repetindo muito para você, porque eu quero que você guarde muito isso. Numa guerra, há muitas batalhas. Mas quando você perdeu uma batalha, não se dê por vencido, porque a guerra não terminou. A guerra só vai terminar, querido, quando Deus decretar. Mas quando a guerra terminar, eu posso estar ferido, eu posso estar machucado, mas eu estou em pé. Porque a guerra fere. A guerra vai ferir as pessoas. Uma guerra vai ferir as pessoas. E ninguém sai da guerra, digamos assim, imune, sem ferimento. Toda guerra tem ferimento. Você vai sair ferido. Você vai sair abatido. Mas você vai sair em pé. Porque até aqui
Nos ajudou o Senhor. Amém, amados?